Pessoal, questões de provas. Olha, sobre DNS, o que mais tem é questões de prova. Pensa num assunto muito cobrado em provas, DNS. Outro, ALDAP, que veremos aí logo na sequência, né? Então, questões de prova, serei breve aqui, rápido, porque temos bastante questões para ver. Sesgran Hill, IPEA, Técnico de Planejamento e Pesquisa, Infraestrutura, 2024. Saiu agora do forno. O DNS é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores e serviços. Uma só resolução de um nome, ela pode envolver consultas a vários servidores DNS. Logo, para otimizar consultas futuras, as respostas são, em geral, mantidas em cache durante um período de tempo determinado. Para isso que serve o cache, né? Se o man in the middle conseguir interceptar uma consulta DNS, poderá inserir um resultado falso para a consulta na cache do servidor DNS que realizou a consulta. Esse ataque ao serviço DNS é conhecido como DNS Cache, e aí ele diz DNS Cache Spectrum, DNS Cache Poisoning, DNS Cache Tunneling, DNS Cache Snooping ou Sniffing. Veja só, man in the middle, homem no meio. O atacante ele põe-se no meio da comunicação. O que ele fala aqui? Quando você observar essa questão de inserir, né, quando você percebe essa questão de inserir um resultado, né, falso, ele está fazendo uma inserção, ele está inserindo alguma coisa, né, que poderia ser verdadeira, mas apesar de tudo não é falsa. Então, geralmente isso, pessoal, sempre leva para o envenenamento, que é o poisoning, que é a nossa letra B. DNS Cache Poisoning pode causar grandes danos aos usuários, redirecionando eles para sites maliciosos e assim roubando informações e interceptando comunicações. Letra B é o nosso gabarito. Sesgran Hill também, IPEA, Técnico de Planejamento e Pesquisa, Infraestrutura de TI, 2024. O DNS define as regras de sintaxe para os nomes, a forma de delegação de autoridade sobre o nome e o mecanismo de mapeamento de nomes. Para o administrador do domínio, empresa.com.br, ele quer o quê? Delegar a autoridade do subdomínio mqt.empresa.com.br para um servidor de nomes, é necessário inserir um registro de recurso específico no mapa da zona do domínio empresa.com.br para prover essa informação. Esse registro de recurso específico é do tipo, então pessoal, como vimos no decorrer das aulas, ele é do tipo NS, né? Name Server. Name Server especifica os servidores autorizados para um determinado domínio. Esse é o NS. Olha só, mais uma questão da mesma prova, também 2024, e a cara aqui é o mesmo, que é o mesmo cargo. Então, Sesgran Hill, IPEA, Técnico de Planejamento e Pesquisa, Infraestrutura de TI, 2024. Uma organização tem vários servidores web redundantes que oferecem o mesmo serviço. O administrador da rede associou múltiplos endereços IP ao nome do serviço web da organização na zona do domínio da organização, de modo que, cada vez que houver uma resolução para o nome do serviço web, o servidor DNS selecionará um dos endereços associados em ordem circular. Essa técnica de balanceamento de carga é conhecida como... Então, gente, nós já estudamos sobre esse assunto aqui, ó, que sempre quando nós estamos falando aqui sobre ordem circular, e é algo que está girando, né? Dentre o que ele aparece aqui, né? Round robin, alternative, replicated, multiple, resilient. Nós estaremos frente a frente com o round robin, que é exatamente o que ele faz, que é esse giro, né? Round robin, solicitações distribuídas entre os servidores de forma circular.
gabarito letra A. Sebrasp, TJ do Rio de Janeiro, analista judiciário, analista de segurança da informação, prova de 2021. O DNS é responsável por resolver endereços IP, nomes, apelidos, entre outros recursos referentes à localização de serviços na internet. Além disso, é um servidor que possui visibilidade elevada para ações maliciosas. Olha aí o ponto-chave, né? Assinale a opção que apresenta o registro de recursos DNS responsável por informar a assinatura de correio para autenticar o domínio do remetente. Então, estamos falando aqui, né, sobre aquele recurso que é o Sender Policy Framework. E o que é isso, né, gente? É um tipo de registro DNS TXT que lista todos os servidores autorizados a enviar e-mails de um determinado domínio. Pode ser que no seu domínio aí você tenha mais que um servidor autorizado para enviar e-mail. Um registro DNS TXT, né, texto, ele permite que o administrador de um domínio insira um texto aleatório no DNS. Registros do tipo TXT foram criados inicialmente com o objetivo de incluir avisos, né, avisos importantes relativos ao domínio, mas eles foram evoluindo, né, com o passar do tempo, desde então, para atender outras finalidades. Então, esses registros SPF foram criados originalmente porque o protocolo padrão utilizado, né, que é o SMTP, né, o protocolo padrão utilizado para envio de e-mails, o Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, ele não autentica, olha só, por si só, o endereço do remetente de um e-mail. Isso significa que, sem o SPF ou sem outros registros de autenticação, o invasor ele pode facilmente se fazer passar por um remetente, enganar o destinatário realizando alguma ação ou compartilhando informações, coisas que, de outra forma, o destinatário não faria, né? Então, pense no registro SPF como uma lista de convidados controlada por um porteiro. Se o nome de alguém não estiver na lista, o porteiro não deixa a pessoa entrar. Da mesma forma, se um registro SPF não possuir um endereço de IP de um remetente ou domínio em sua lista, o servidor de recebimento, que é o porteiro, ele não entregará esses e-mails, né, ou irá marcá-los como spam. Então, os registros SPF eles constituem apenas um dos muitos mecanismos de DNS que podem ajudar os servidores de e-mail a confirmar se um e-mail foi enviado de uma forma confiável. Então, gente, nosso gabarito para essa questão é a letra E, SPF. Câmara Municipal de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, Técnico Legislativo de Informática, 2024. Olha aí. Várias provas já agora em 2024, né? O ano está avançando, estamos aí no finalzinho de março e com muitas provas. Em um servidor DNS, o arquivo de zona consiste das informações de cabeçalho e dos registros de recursos. Considere a seguir uma linha de um arquivo de zona de um servidor DNS. Então ele está dizendo que essa linha aqui é de um arquivo de zona, de um servidor DNS, e ele quer saber, né, qual função tem essa linha. E se existe a função de definir que o servidor DNS, Server 01, responda pelo host FTP. Definir que CNAME é o servidor DNS, responsável pelo domínio FTP. Definir FTP como servidor de nomes para Server 01. Autorizar a transferência de arquivos a partir de Server 01. Você vê que existem algumas opções que elas têm assim não tem cabimento, né? Então a gente já arrisca logo. Permitir que Server 01 seja referenciado pelo apelido FTP. Então, nos nossos estudos, nós vimos que sempre que aparecer CNAME, nós estamos falando, então sempre ligue essa palavra a apelido. Então está aqui, ó, apelido. Foi o único lugar que apareceu o termo apelido, né? Então a função do registro CNAME é criar uma alias para um nome de host, permitindo que um nome de host seja referenciado por outro nome.
o registro CNAME, ele não define FTP como servidor de nomes para Server 01. Ele apenas cria um atalho para o nome do servidor Server 01. Então, o nosso gabarito é a letra E. Outra questão, SEBRASP, Ministério da Economia, Tecnologia da Informação. Prova de 2020, SEBRASP. A respeito da proteção de servidores DNS contra ataques na internet, julgue o item a seguir. Quando um atacante envia informações de resource records falsificadas, olha só, falsificadas, não lembra nada a palavra? Para um resolvedor DNS, o resolvedor está lá no cliente, né? Ocorre o envenenamento do cache DNS. Então, sempre que você vê alguma coisa falando sobre falsear, falsificar, alguma coisa assim, adulterar, né? Está ligado à palavra envenenamento, né? Então, o cache do navegador, ele é um armazenamento temporário. E qual que é o propósito? Deixar os sites mais rápidos. Então ele funciona, ele vai gravando ali os arquivos estáticos na memória do seu computador local, né? Esse recurso reduz a quantidade de solicitações enviadas ao servidor de internet que contém os arquivos reais. Por quê? Porque ao invés de ir lá no servidor na internet, busca-se no cache. Então o envenenamento, ou spoofing de DNS, é um tipo de ataque virtual que explora vulnerabilidades no servidor de nomes de domínio para desviar o tráfego dos servidores legítimos e direcionados a caminhos falsos, né? Então, de fato, essa questão ela está certa. SEBRASP, Defensoria Pública de Rondônia, analista de Defensoria Pública, Redes de Comunicação de Dados, prova de 2022. Se uma mudança no provedor de correio eletrônico demanda alteração no serviço DNS, para indicar para onde devem ser encaminhadas as mensagens de e-mail enviadas pelo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, então o registro que deve ser alterado no serviço DNS é do tipo, então estamos falando aqui de SMTP, relacionado à questão de mensagens de e-mail, e sempre que estivermos falando sobre mensagens de e-mail, nosso foco é o MX, Mail Exchange. Então, Roast Name é o A, Mail Exchange, MX, SRV é o Service, que nem aparece aí nas opções, né? CNAME é um alias, o apelido. Start of Authority é o SOA. Ali aparece TXT, é texto. Os 4 As apontam para o A no IPv6 e o PTR pointer. Então, o gabarito para a nossa resposta é a letra B. E assim, pessoal, vocês viram que foram várias questões, né, em que tivemos a oportunidade de explorar aí o nosso Domain Name System, né, DNS, em seus vários aspectos, tanto na questão da segurança, quanto na questão de ataques, a parte de configuração de servidor. E lembre-se, esse assunto é bastante cobrado em provas. Está sempre sendo cobrado em provas. Se você for olhar aí em sites de questões de prova, naqueles quadros de incidências de cobrança, esse assunto é bastante cobrado. Então, nós seguiremos com as nossas aulas. Eu agradeço aí pela presença de todos aí. Fica o meu abraço. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.